Agora já são 12 horas 8 minutos. A partir de agora, o nosso bate-papo aqui é com o promotor de justiça de Jaraguá, o doutor Everaldo Sebastião de Souza. Já está conosco aqui nos estúdios. Doutor Everaldo, prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, Arilton, Genilson, boa tarde a todos os ouvintes de sucesso. Prazer mais uma vez estar aqui prestando conta do nosso trabalho para a sociedade jaraguense. Doutor, a gente começa falando sobre a questão dos aposentados. Agora há pouco a gente recebeu aqui até uma mensagem do Leonardo, que é da Prev, da Prefeitura de Jaraguá, dizendo que o repasse do mês de abril foi feito hoje, né? Abril, doutor Everaldo. Então, Arilton, isso é uma novela que já se perdura por muito tempo, né? Houve um TAC primeiramente, não houve o cumprimento desse TAC, houve uma ação judicial. A sentença foi prolatada já tem alguns dias, determinando que se pague na data certa. Também não foi cumprida, Arilton. E esse pagamento de hoje, de parte dos aposentados e também dos comissionados, eu não sei se os comissionados vão receber hoje também, mas já estão quase aí com 2 meses de atraso, o que é muito grave, não é? A sentença judicial, porque além da questão legal, temos também a sentença judicial determinativa para que o município faça esse cumprimento, não é? E, Arilton, o que a gente tem que fiar é que, a partir dessa sentença agora, a gente tem mais condições e mais força de efetivá-la, de fazer com cumprir o que está na lei. E, por outro lado, também há uma luz no final do túnel, esse dinheiro que o governo federal, das percas dos municípios com o coronavírus, vai repassar, parece que começa a entrar a partir do dia 9, e a gente espera aí, e confia que a prioridade absoluta será regularizar esses pagamentos, porque gera um desgaste muito grande para todos, o Ministério Público, o próprio gestor, e quando não, o próprio aposentado, o servidor que trabalhou e precisa receber. Então a gente espera que essa questão no meio de junho aí seja regularizada, porque é muito grave, Ailton. Na verdade, a partir do momento que uma decisão judicial não é cumprida, causa uma série de efeitos, uma série de problemas para o gestor, que vai refletir certamente com muita gravidade ao longo do tempo. Então é muito grave, a gente tem ciência que o gestor tem noção dessa gravidade e vai usar esse dinheiro certamente para colocar esses débitos em dia. Então há esse direcionamento, essa luz no final do túnel, e a gente espera que essa questão finalmente se resolva a partir de junho agora. Doutor, tem um outro assunto também na ordem do dia, que é a questão da Empresa Brasil. É uma novela essa questão da Empresa Brasil. Ontem nós conversamos aqui com o secretário de Finanças, o Benedito Neto, e ele disse que não deve nada à prefeitura e que há um bloqueio na conta da Brasil Construtora, que é a empresa de coleta de lixo de Jaraguá, e que por esse bloqueio eles não receberam diretamente, a prefeitura teve que fazer o bloqueio judicial. 2 meses de salário atrasado com os garis, né? Esses heróis que limpam a cidade. O que o Ministério Público pode fazer para ajudar, doutor? Então, nós nos inteiramos desse problema ontem, que chegou ao Ministério Público, e como você bem disse, é também uma novela interminável. Eu sinceramente, eu não entendo, e o Ministério Público já recomendou mais de uma vez à própria prefeitura que rescinda o contrato com essa empresa, né? E contrata emergencialmente aí pessoas para fazer o serviço, porque é uma questão que perdura, que vem se arrastando ao longo do tempo, né? Da última vez que houve esse problema, a prefeitura disse que tinha pago, a empresa veio e disse que não tinha pago, né? Então nós hoje, Arilton, já contactamos aí a responsável pela empresa, não conseguimos de manhã, vamos tentar à tarde agora para buscar a real situação. De qualquer forma, se o município está em dia e a empresa não paga os funcionários, acaba refletindo também uma responsabilidade subsidiária do próprio município. O município tem que fazer com que, se ele contrata mal, ele também responde de forma solidária com a própria empresa. Então há uma responsabilidade conjunta nisso. Então a gente vai ver na empresa hoje os reais motivos, se está tudo em dia, se há uma previsão de pagamento e também, Ailton, reafirmar a recomendação que nós fizemos para o próprio município para resolver a questão com essa empresa. Porque sempre, reiteradamente é isso, por diversos motivos, e como você bem disse, o gari, o trabalhador, geralmente que ganha muito pouco, que está ali no final de toda essa relação, que acaba sendo prejudicado, com seu salário atrasado às vezes por meses, como está agora, e acaba refletindo também na qualidade do serviço prestado à cidade, sem pensar no sofrimento dessas famílias que estão sem receber. Então, olha, de uma forma geral, eu não sei no momento atual, porque nos outros momentos a responsabilidade era do município por causa de atraso. Eu não
não sei esse momento agora se realmente a responsabilidade é do município ou da própria empresa. Agora, independentemente de quem seja a responsabilidade, o problema dos garis, dos funcionários, é totalmente alheio a isso. Eles têm que receber em dia, sob pena de graves consequências, quer para a empresa, quer para o próprio município. Nós vamos nos inteirar, Arilton, hoje à tarde, da real situação, conversar na empresa e buscar uma saída aí o quanto mais rápido possível para resolver essa questão. Bom, seguindo aqui, a gente tem participações dos ouvintes, até o Leonardo lá da Prev mandou uma mensagem aqui, os beneficiários da Prev agradecem o empenho do doutor Everaldo para a quitação dos débitos mensalmente. Tem mais uma aqui também, o pessoal parabenizando aqui o senhor também, doutor Everaldo, por defender a sociedade. Tem mais uma aqui que a gente já coloca no ar. Bom dia, Arilton. Pergunta ao doutor Everaldo se por causa do Covid-19 não precisa pagar pensão, porque aqui em São Francisco tem pais que estão falando que não são mais obrigados a pagar a pensão dos filhos. Uai, se nesse período eles não comem, não? Pergunta ao doutor Everaldo se isso procede, como está essa situação, doutor. Claro que tem que continuar pagando, né? As obrigações alimentares são contínuas e não se interrompem por qualquer problema. O ouvinte tem razão quando ele coloca que as crianças não param de comer, as necessidades são contínuas. O que houve novidade quanto a isso, Arilton, é que durante a pandemia, o Superior Tribunal de Justiça determinou que as ordens de prisão sejam cumpridas em prisão domiciliar. Ou seja, alguém está devendo uma pensão alimentícia, ao invés de levar para o presídio, com o risco de contaminar os outros presos que estão lá, ele vai ficar em casa com a tornozeleira em prisão domiciliar. Mas a responsabilidade continua, as consequências criminais continuam e não houve nada de novo em relação ao coronavírus. Então a mãe que tem um filho ali e o pai parou de pagar, deve procurar os canais, Ministério Público. Nosso atendimento presencial tudo indica que volta agora dia 15, está bem gatilhado para isso. Ou procurar por telefone, aquele telefone que a gente passou aí, ou através de um advogado, Arilton, para caminhar no sentido de executar essa pensão e, na pior das hipóteses, prender o pai devedor da pensão. A responsabilidade é contínua e não se interrompe de forma nenhuma em decorrência dessa doença. Vamos para mais participações. O pessoal estava com vontade de fazer perguntas ao doutor Everaldo e a gente coloca aqui no ar. Boa tarde, Arilton. Eu queria que você fizesse uma pergunta para o doutor Everaldo. Meu nome é Jadson Marinho de Araújo. Eu estou devendo a prestação do meio ambiente, mas já perdeu para pagar, só eu estou trabalhando em casa, sabe? Eu queria que você me perguntasse se eu tenho mais um prazo para pagar esses R$500, porque a correia apertou em casa, sabe? Só eu estou trabalhando, a mulher foi despedida. Eu quero que você pergunta para ele aí, ó, se você tem mais um prazo para pagar depois dessa epidemia, ou tem que pagar urgente. Muito obrigado, viu? Tchau. Tá aí o doutor Everaldo. Não interrompe o prazo do pagamento, porque a pena criminal ela não se interrompe em decorrência da pandemia, né? O que a gente pode falar para você é o seguinte: a partir do dia 15, quando os processos retomarem o andamento, né, é importante que você tenha a comprovação desse pagamento para evitar consequências. Então, até lá, tem uns 15 dias ainda, eu acredito que você pode ficar tranquilo, que o processo está suspenso e não vai trazer nenhuma consequência para você. Mas depois do dia 15 de junho, com o retorno do andamento desse processo, é importante que você coloque em dia, porque não há nenhuma previsão de concessão de prazo ou de tempo em decorrência da pandemia. Possivelmente é uma transação penal que não se interrompe o cumprimento em decorrência da doença. Tem mais um aqui. Arilton, pergunta ao doutor Everaldo, que é o Ney do Gesso. Queria saber que órgão eu devo procurar. Tem um vizinho meu que está com uns cachorros presos aqui, são vários, há mais de 10 dias. Minhas crianças não dormem, eles latem a noite inteira. Tem uma criança de 1 ano e ela praticamente não dorme, está muito complicado. Para quem eu devo reclamar, quem pode me ajudar? O Ney do Gesso. Secretaria do Meio Ambiente, você pode procurar, ou se você tiver dificuldade em algum acesso, você pode ligar no Ministério Público também, a gente abre um atendimento e manda averiguar. Animais presos têm aí 2 problemas, pode ser maus tratos a esses animais, por isso que eles estão latindo, ou quando não, se não tiver em situação de maus tratos, pode até ser algum tipo de perturbação da tranquilidade dos vizinhos. Então algumas questões a gente tem que avaliar,
Mas o primeiro órgão é a Secretaria do Meio Ambiente. Se tiver alguma dificuldade, ligar no número do Ministério Público, a gente abre um atendimento e determina que a Secretaria do Meio Ambiente faça essa averiguação. Aproveitando esse assunto, doutor, como é que está a questão dos canis aqui em Jaraguá? Eles estão recebendo ajuda? Porque as pessoas parecem que querem levar os cães, deixar lá, mas ninguém leva um saco de ração. Como é que está a ajuda para essas ONGs que cuidam de animais? Arilton, está bem deficitária. Na verdade, a prefeitura tem um convênio de R$ 1.500 para cada canil. Estava atrasado, mas essa semana conseguiu fazer o repasse de uma parcela, né? Já amenizou um pouco. Mas nós temos uma quantidade muito grande de animais na rua. Os canis não conseguem abarcar todos esses animais. Todos os lambos estão superlotados. E temos essa dificuldade agora, a questão da pandemia. Muitas pessoas abandonaram animais também, o que fez com que aumentasse o número de animais na rua. E assim, muitas pessoas ajudam, mas não é o suficiente, Arilton. O animal, a partir do momento que ele entra no canil, ele precisa de alimentos, de remédio, de veterinário, de vacina. Então é um custo enorme por cada animal, né? Nós temos um canil aí com quase 300 animais e o outro com 100. E mais uma quantidade imensa na rua. Então, na verdade, a gente precisa muito da ajuda de todas as pessoas. Há já uma ação contra a prefeitura também, porque a prefeitura não pode terceirizar isso para terceiros, para associações, e contribuir com R$ 1.500 para cada uma delas. Isso é totalmente insuficiente. Nós precisamos de política pública de castração, com veterinários, todo animal recolhido, castrar, para evitar que ele se reproduza. Então, é uma política pública que a gente está buscando contra a prefeitura, e por enquanto a gente está vivendo de doações aí para esses canis, ambos os canis. A gente quer parabenizar a Lidiane e o João Luiz, os responsáveis por cada um desses canis, que realmente eles doam a vida em prol desses animais. Juntando resto de comida em restaurante, pedindo de comércio em comércio, mas está muito complicada a situação. A gente quer agradecer o Israel e o Rodolfo, que na última live eles conseguiram aí 2 toneladas de ração. Então a gente vai dividir isso, 1 tonelada para cada canil, já vai dar para tratar dos animais aí por uns dias. Agradecemos ao Juarez, ao Israel e ao Rodolfo, muito importante, mas a gente precisa da ajuda de toda a sociedade. O animal hoje recolhido, ele não pode mais ser sacrificado. Ou ele sai dali pela adoção, ou ele fica no canil a vida inteira. Então, e realmente é um custo extraordinário. Se não for com a ajuda da sociedade ou do poder público, as dificuldades são muitas e realmente os animais ficam em situação de risco e depende de cada um de nós aí, Haroldo, contribuir para resolver essa situação. Mas é muito grave a situação no momento. Bom, nós temos mais participação. O Deusimar mandou uma mensagem aqui, também falando da Empresa Brasil. O senhor já falou. Tem aqui a Nessi Pereira Luciano, parabenizando o senhor por defender a sociedade diariamente. Nós temos também aqui mais uma pergunta. Doutor, qual é a avaliação que o senhor faz do combate ao Covid-19, depois da reabertura de bares e restaurantes? Como o senhor está acompanhando e vendo a fiscalização e toda essa questão do Covid-19 em Jaraguá? Arilton, a fiscalização melhorou bastante a partir daquela paralisação e do retorno dos comércios, né? Inclusive foi criadas equipes para isso, foram feitos convênios com a Polícia Militar para essa fiscalização. Então, de uma forma geral, nós reunimos com o pessoal dos bares e restaurantes. A maioria deles tem a vontade aí, incondicional de contribuir, de fazer da forma correta, mas há muitas denúncias ainda, né? Primeiro, que o cliente não colabora, a maioria do cliente não colabora. E alguns donos de bares também, muito arredios. Então, estamos tendo alguns problemas ainda, né? E eu aproveito, Arilton, a grande audiência que você tem, de deixar uma coisa bem clara. Da agora em diante, a gente não vai penalizar uma categoria inteira, de comerciantes ou de dono de bar, de restaurante, por o erro de 1 ou 2 ou 3 que não quer se adaptar às regras. A partir da segunda notificação, nós estamos recebendo todas elas, nós vamos pedir judicialmente a suspensão do alvará daquele comerciante. Então que fique bem claro essa questão. Não dá para ficar nesse jogo de gato e rato, a fiscalização dia e noite, juntamente com a polícia, atrás de determinados comerciantes, e eles sem querer colaborar. Eles também não podem prejudicar a categoria inteira. Então a solução é essa, não é? Caçar o alvará do comerciante, do dono de bar, do restaurante, que não tiveram obedecer às regras, até porque eles assinaram um termo nesse sentido. Mas melhorou muito, Arilton. A gente está bem integrado aí com a prefeitura, com a polícia militar, nessa questão de bares, restaurantes. Por enquanto está indo bem, mas
isso deve ser monitorado aí diariamente, para que se tiver um pico da doença ou qualquer situação nova, essa situação pode melhorar ou regredir de acordo com a evolução. Felizmente, Jaraguá está até certo ponto estabilizado, a situação sob controle, então eu acho que por enquanto a gente vai acompanhando a forma que está. A atuação da Secretaria de Saúde, Ailton, realmente em alguns aspectos positivos, né? A gente tem que dizer que os funcionários e a Secretaria como um todo faz um trabalho razoavelmente adequado, né? Temos um senão referente à testagem, e aí eu explico. A Secretaria Municipal de Saúde, como todas as secretarias dos estados, do estado de Goiás, segue um protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Esse protocolo diz o seguinte, Ailton, que para testar o indivíduo, em todos os casos, ele deve estar internado. O indivíduo internou, testa. Não internou, vai para casa, ele não é testado. Então, para a pessoa internar, para o médico internar um paciente, ele deve estar em estado grave, né? Aparentemente grave. Então, só esses casos que estão sendo testados. Aqueles que aparecem, que conviveram com alguém que está doente, aqueles de grupo de risco, que aparecem com uma gripe leve, eles voltam para casa, ficam acompanhados, mas sem efetivamente a testagem, o que causa um grande problema. O Ministério Público está lutando junto ao governo do estado para testar pelo menos todos que apresentam sintoma gripal e procuram unidade de saúde, pelo menos esse, e os familiares daquela pessoa que testou positivo, mas está complicado, porque recursos, né? O que não impede também, da Secretaria Municipal de Saúde comprar, conveniar com algum laboratório particular e além dos testes feitos pelo Estado, pelo LACEN, eles têm também uma cota de testes adquiridos pelo próprio município, pela própria Secretaria Municipal de Saúde, e há dinheiro para isso. Essas emendas, esse dinheiro que vem do Ministério da Saúde, pode ser usado para isso, para que faça uma complementação. Então, uma das críticas que a gente coloca, tanto ao Estado de Goiás, essa restrição da testagem, como à Secretaria Municipal, é a não colocação de pelo menos uma quantidade de testes, 20 ou 30 por semana, para complementar esses testes do governo do Estado, para que a gente possa, então, ter uma radiografia mais clara da situação do município. Porque testar simplesmente quem está internado, né? E os outros não testar, acaba restringindo muito a visão, né, que nós temos das pessoas infectadas, né, submete pessoas a risco e diminui a eficiência aí das políticas de saúde da Secretaria Municipal. Então, nesse aspecto, a gente... hoje vai ter uma reunião com o Dr. Elcio, eu vou até colocar essa questão, ver se a gente avança em algum aspecto, mas, de uma forma geral, a gente vê que as ações estão sendo desenvolvidas, às vezes com algumas críticas, às vezes com alguns avanços, às vezes com algum retrocesso, mas, felizmente, o Jaraguá está numa situação razoavelmente controlada e que demanda da nossa parte apenas intensificar a fiscalização, buscar a conscientização das pessoas e apontar, avançar, né, em alguns pontos A, B ou C, para que a gente possa continuar nessa situação. Porque, em termos de Brasil e de Goiás, nós tivemos aí um avanço muito grande nesses dias. Goiás aí está batendo 400 casos por dia, né, de positivados. O Brasil, 30 mil por dia, 1.500 mortes, então a situação é muito preocupante. A gente tem que se resguardar e avançar naquilo que está falho, para que a gente continue nessa situação razoavelmente confortável. Até porque essa semana teve um caso emblemático aí daquele senhor de 80 anos, foi testado positivo, a família gravou até vídeo para as redes sociais dizendo que procurou a saúde para fazer esses testes, não conseguiu, familiares com sintoma, não sentindo gosto, sentindo toda aquela, os sintomas do Covid. O senhor acha que pelo menos para esses casos confirmados, a família inteira tinha que ser testada, Sim, doutor? sem dúvida. Nesses casos aí, embora não seja situação de internação, e também o Estado é culpado, eu acho que a culpa é de ambos, o Estado deveria oferecer, e o Ministério Público está lutando para isso, oferecer testes, pelo menos para essas pessoas. Agora, o Estado só fornece, de acordo com o protocolo, para quem esteja internado, e mais 5 casos por semana para toda a regional, que dá 200 mil habitantes, para quem não esteja internado. Então, é muito pouco. Aí o Estado falha nesse aspecto, e o município, a responsabilidade não é só do Estado, vem verbas também para o município. O município também tem que contribuir comprando, se não pode para todo mundo, e é lógico que não pode,
Mas vamos colocar aí 10 testes a mais por semana, 20 testes por semana, para que a gente consiga manter essa situação sob controle. Vamos dizer que um desses parentes tenha se contaminado, né? Tem vários protocolos que devem seguir a partir do teste positivo para que a sociedade seja protegida. Então, de fundamental importância, Haroldo, testar mais e, se não com o auxílio do Estado, com as forças próprias do próprio município. E há verbas para isso e há como direcionar esse tipo de testagem por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Tem aqui o doutor Breno Leite, médico. Parabéns ao doutor Everaldo. A testagem rápida é necessária. Policiais militares e profissionais de saúde devem ser sempre testados para o Covid. São combatentes que podem pegar e disseminar muito por estarem no enfrentamento. Tem mais uma pergunta aqui do Júlio César Dutra, perguntando quem vai ser o promotor eleitoral e se o senhor já está de olho nesses pré-candidatos e se as atuações deles estão dentro das regras do jogo. Arilton, por enquanto o promotor eleitoral doutor Felipe, eu não sei se vai haver alguma modificação ou não, né? Isso vai definir daqui para julho, mas tem sim, nós estamos recebendo lá alguns apontamentos de alguns atos que estão fora da curva, referente a alguns candidatos. O período eleitoral se intensifica de agora em diante, né, com a desincompatibilização de muitos. A partir de julho, serve para qualquer funcionário público, todos que vão candidatar vão ter que deixar os cargos, radialistas, uma série de pessoas envolvidas nesse propósito. Já está chegando alguma coisa também lá, né? E certamente depende da nossa parte formar aí uma rede, né? Para que a gente consiga realmente fazer frente a essa questão do enfrentamento dos abusos no processo eleitoral. Esse ano tem uma questão preocupante, principalmente para a reeleição. Questão de cesta básica, questão de auxílio emergencial, enfim, a gente não sabe até quando vai essa questão do coronavírus. As pessoas ficam muito dependentes do poder público. Então a gente tem que lutar com todas as forças para quem tem a disposição de gerenciar essas ajudas, não tire proveito para si ou para os seus candidatos referente a essas doações. Então vai ser um período realmente muito crítico e que demanda muita atenção da nossa parte. Bom, tem aqui mais perguntas dizendo quando é que o fórum volta a funcionar. Tudo está previsto para depois do dia 15 de junho. O Conselho Nacional de Justiça autorizou cada tribunal a voltar ao seu funcionamento normal a partir do dia 15 de junho, Arilton. Então tudo indica que será a partir do dia 15 de junho. A não ser que haja uma excepcionalidade. Como eu disse, essas situações de número de casos, de contaminação, eles serão acompanhados dia a dia. E pelo menos naqueles locais que a situação esteja razoavelmente sob controle, como Goiás, né, de uma forma geral, a tendência é que volte a partir do dia 15, né? Sujeito aí a eventuais alterações desse calendário, caso a situação se agrave. Bom, tem aqui, doutor Everaldo, como que faz para a questão de pensão alimentícia? Agradecendo aqui a pergunta da Mônica, já foi respondida, Mônica, está na nossa live também, depois a gente manda o link, só para a gente não repetir os assuntos e já dar a sequência. Tem uma aqui, Harildo, não queria me identificar, mas pergunta ao doutor Everaldo sobre progressões que os funcionários públicos têm direito e o prefeito não assina. Há um processo na terceira promotoria referente a isso, progressão, o funcionário adquiriu um tempo de serviço ou fez um curso, um aperfeiçoamento, a própria lei municipal prevê um acréscimo no salário desse servidor. Então, parece que a prefeitura há algum tempo não faz essa atualização. Há um procedimento na promotoria de justiça, na terceira promotoria, e possivelmente agora, depois da pandemia, vai ter encaminhamento. O problema de Jaraguá é o seguinte, o prefeito está tendo dificuldade até de pagar o atual salário e aposentados na situação que está agora, sem progressão. Então, de uma certa forma, ele dá progressão com vencimento, salário, aposentadorias atrasadas, seria ele aumentar o problema que ele está sujeito. Mas a partir de junho agora, certamente, eu confio, porque, como eu disse, é um desgaste para todos e principalmente para o gestor. Talvez o maior gargalo aí da administração do atual gestor é essa questão do pagamento que vem se arrastando aí há tempos. Acredito que em junho agora, com esse dinheiro que vem do governo federal, junho e julho, equacionando essa situação, a gente vai sentar lá com os funcionários, com o sindicato e tratar com bastante carinho dessa questão da progressão, que é um direito também dos servidores públicos. Vamos para mais uma pergunta aqui, mensagem de áudio. Boa tarde. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para o doutor Everaldo.
você pergunta para ele se ela pode ser adiada ou se vai ser realizada. Responde para mim, por favor. Obrigada. Ela quer saber se vai ser Próximo adiada. mês, em julho, a princípio tá mantida, né? Como eu disse, a partir de junho agora, meados de junho, a tendência é que volte ao normal. A não ser que haja uma situação excepcional, um agravamento, Arilton, mas a princípio as audiências de julho estão mantidas, né? Se houver algum tipo de modificação nesse calendário, será previamente avisado e sobre a redesignação. Vamos para mais um aqui. Tarde, Haril, tudo bem? Aqui é Júlio Dutra. Eu queria saber do doutor Everaldo se tem uma previsão para nós, donos de salões de festa, para a gente estar tendo uma previsão de reabertura dos nossos salões, que a gente também está aqui sem poder trabalhar, com as contas tudo atrasadas, e não tem previsão, e tem muito casamento marcado que o pessoal está me cobrando uma data. Tem alguma previsão para dono de salão de festa voltar a estar funcionando os salões? Olha, Dutra, essa questão de salão de festas, aglomerações, é uma questão mais delicada, né? A previsão do decreto estadual é até julho, né? Até julho. Depois de julho vai se reavaliar de acordo com o andamento. E aí eu até esclareço, Dutra, que isso independe também do gestor, do prefeito, do Ministério Público, porque a gente tem que se embasar em estudo técnico. E hoje a situação que se coloca Goiás e o país, é impossível que um infectologista, um profissional qualificado, ele diga que pode realizar aglomerações com esse pico do problema que nós estamos vivendo agora. Então, eu penso que, pelo menos até julho, não há uma previsão específica, e a partir de julho, como as coisas se evoluam, baseado em parecer técnico, essa questão possa ser reavaliada. Mas é muito complicado hoje, isso independe do prefeito, do promotor, depende fundamentalmente de questões técnicas, de dizer, olha, esse tipo de atividade eu assino, eu me responsabilizo, eu tenho um estudo técnico que podem ser liberados. E a situação, infelizmente, como eu disse no início, de Goiás e do país, é de aumento expressivo e exponencial do número de casos. Então não há como pensar agora nessa liberação, vivenciando essa realidade. Vamos para mais um aqui. Boa tarde, Haril, procura o doutor Everaldo aí, ó, que aqui na minha rua, aqui no Jardim Atlântico, tem um cachorro aqui, ó, que fica avançando nas pessoas aqui, ó. Como é que faz pra essa ONG tá recolhendo ele? Se ainda tá recolhendo cachorro na rua ainda. É um cachorro grande, não tem dono. Algumas pessoas dão uma coisa pra comer aqui na rua aqui, ó, e ele fica aqui, ó. Ele tá correndo risco que as crianças, já avançou Nossa Senhora aqui, já avançou nas duas crianças já. Como é que faz para recolher esse cachorro? Qual os procedimentos tem que tomar? Então, na verdade, nessas situações especiais, deve sim ser recolhidos. Eu oriento, ouvinte, que você procure a Secretaria do Meio Ambiente e eles vão pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros para resgatar esse animal. Esse animal passará aí por um exame no veterinário, ver se tem alguma enfermidade ou não. Não tendo, ele vai ter que ser enquadrado aí em alguma das ONGs aí em funcionamento, né? Mas a primeira providência é a Secretaria do Meio Ambiente. Não conseguiu o atendimento, é como eu disse anteriormente. Liga no Ministério Público, a gente pede para observar, para olhar, pegar o endereço certinho, a rua que ele costuma ficar, para a gente pedir para fazer esse levantamento e fazer uma análise detida desse animal e saber qual o destino que a gente pode dar para resolver a situação. A Secretaria do Meio Ambiente é a primeira providência, com todos os dados, rua, que esse animal se encontra com frequência, para que eles possam fazer essa abordagem. Bom, tem uma pergunta aqui, doutor, é o seguinte, Arilton, boa tarde, gostaria de perguntar aí ao promotor se ele vai ajudar as pessoas mais carentes doando o salário dele, porque eu não vi ele ajudando com nada a população mais carente do bolso dele. Eles querem fechar tudo, mas o salário dele não pode parar. Só os pobres é que tem que ficar mendigando. A pergunta aqui, tem o nome do ouvinte aqui? Não tem o nome do ouvinte? Tá, João Vitor aqui, né? Não sei se é exatamente esse o nome, tá escrito João Vitor aqui. Arilton, essa questão, às vezes por outra, vem à tona, e aí é até bom ter oportunidade de explicar. Eu, particularmente, eu ajudo, né? Eu tenho as pessoas que eu ajudo, eu não tenho necessidade de divulgar, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma dificuldade de divulgar quem que eu ajudo com minha contribuição pessoal nesse processo. Mas eu faço isso sim. Agora, a questão do salário, né? Na verdade, nós somos profissionais concursados, né? Como a grande massa de funcionários públicos que tem no Brasil. Nós estudamos e lutamos para isso,
não é? Temos um salário diferenciado? Temos, mas nós temos uma história de vida e de luta para conseguir esse salário. Não é um salário extraordinário que fuja dos padrões de pessoas com curso superior no país inteiro, ou de um advogado bem-sucedido, de um médico. Não é. Alguns ou outros recebem uma diferença que às vezes a imprensa divulga, que realmente é imoral. Mas a grande maioria não, né? Então eu não sinto nenhum tipo de constrangimento de receber o que eu recebo por duas questões. Eu estudei durante 10 anos da minha vida para me conseguir esse posto que eu ocupo e receber esse salário que eu recebo, e eu faço jus pelo trabalho que eu desempenho a cada centavo do que eu recebo. Então não tem nenhum constrangimento quanto a isso, né? É muito fácil olhar quem ganha bem, mas não se esforçar, não lutar, não querer estudar para conseguir chegar aonde aquela pessoa chegou. E aí não vale só para mim, vale para o médico, vale para o engenheiro, vale para um advogado bem-sucedido. Então, essa é a realidade, né? Nós estamos realmente num momento difícil, né? Nosso salário, infelizmente, não só o meu, mas do funcionalismo de Goiás como um todo, ele não sofreu atraso até agora, felizmente, não é? E a questão da contribuição pessoal, não, eu ajudo. Agora, eu não tenho necessidade de divulgar para quem eu ajudo, como eu ajudo, porque é uma questão particular minha, né? Agora, Haroldo, nós vivemos num país de oportunidade. Eu digo, eu particularmente, da minha pessoa. Eu estudei, nunca paguei escola particular. Sempre minha vida foi escola pública, faculdade pública, fiz o concurso, consegui passar. Hoje sou promotor já há algum tempo, por um esforço pessoal. Então, há oportunidade para todos no país, para todos que queiram estudar, crescer. Aqui em Jaraguá temos vários casos nesse aspecto, e não me envergonho de forma nenhuma de ter um salário digno em decorrência do esforço pessoal que eu tive para me chegar nessa posição. Então, a princípio é isso. Na verdade, aquele aumento que veio, que eles queriam um auxílio saúde, realmente eu acho que é uma questão imoral para esse momento, não é? Agora, não me sinto nem um pouco constrangido de receber meu salário em dia, como todo funcionário público recebe, e pelo valor que eu recebo em decorrência de uma contraprestação do trabalho que eu presto. E eu tenho a consciência bastante tranquila quanto a isso. E eu acho o seguinte, eu acho também, só dando minha opinião aqui, que o Ministério Público, o salário que eles recebem é digno, é merecedor, até porque eles lidam com quadrilhas, com corruptos, pessoas que toda hora levam propostas indecorosas, e se não tivesse um bom salário, um salário para sustentar a família, uma vez ou outra poderia ter casos de uma aceitando uma situação dessa. Então tem que ganhar bem mesmo, até para poder enfrentar o que vocês enfrentam no Brasil inteiro, né? E se não é o Ministério Público, esse país estava perdido, né? Perdido por causa das negociatas que a gente vê aí, e não, que o Ministério Público não há praticamente nenhum caso, e se há, é caso muito isolado de envolvimento de membros do Ministério Público. Então, acho mais do que merecido, né? Agora, pior, são deputados, senadores e outros que ganham salários maiores, e o que a gente vê? Casos e casos de falcatrua, corrupção. Esse sim, não merece o salário que eles ganham, não, porque não produzem absolutamente nada e ainda roubam o país. Agora, o Ministério Público não, foi um trabalho digno e correto. Haroldo, só complementando, nosso salário não é nada distoante do que ganha um médico concursado na Secretaria de Saúde. Vê quanto que paga a Prefeitura de Jaraguá para um médico trabalhar aqui 40 horas semanais. Então, um procurador do Estado, um fiscal da Receita Federal, enfim, um advogado. Eu tenho 25 anos de carreira. Vê quanto com um advogado bem-sucedido, já com algum tempo de carreira. Então, a gente não ganha distoante disso, não é? É distoante em relação ao que ganha o brasileiro? Sim. É distoante, sim. E talvez isso deve ser corrigido, né? Mas, enquanto a gente caminha, depende do esforço individual de cada um, né? Melhorar a sua vida, as suas condições de vida. Então, eu acho que isso é injusto em relação ao que ganha a maioria do brasileiro, mas é compatível a todos que queiram se esforçar pessoalmente, por meio de concurso público, todos podem ter essa possibilidade de mudar sua vida, enfim, e de contribuir com a sociedade de uma forma geral. Bom, tá aqui o Neuro, obrigado, doutor Everaldo, pela resposta.
permite, quem sabe, a partir de agosto poderemos voltar a trabalhar. A Neuci Batista, está certo, doutor Everaldo, conquistou com esforço seu salário, tem muitos meios e pessoas que conseguiram seu recurso com salários, parabéns pela conquista. Nós temos aqui mais uma mensagem de áudio, são muitas as mensagens, eu acredito que a gente não vai conseguir colocar no ar devido ao avançar do horário aqui, mas a gente vai colocar mais algumas ainda. Carlos, tudo bem? Eu gostaria que você perguntasse ao doutor Everaldo aí, por favor, por eu estar usando, eu desquitei já tem 9 anos. Se caso, eu estou usando o nome dele ainda, se caso eu seria presa por causa disso, meus vizinhos estão falando, as pessoas da família também, veio com ele para mim, por favor, então bom dia, e diz a ele que ele é ótimo. Pelo que eu entendi, ela tem o sobrenome do marido, que ela desquitou e ela está com algum problema, eu acho. Doutor. Não, de forma nenhuma. Qualquer tipo de responsabilização criminal ou mesmo de pagamento de pensão é responsabilidade exclusiva dele, independentemente de você ter o nome ainda vinculado. Vinculado. Pode ficar tranquila, não há nenhuma possibilidade. Ele responde pessoalmente e fisicamente pelos atos dele. Pode ficar tranquila. Chiquinho da Lohane mandando uma aqui, ó. Bom dia, Rarilton Damasceno, tudo bem contigo? Tudo Bom dia, bem. doutor Everaldo. Parabéns pelo trabalho do senhor, aqui é o Chiquinho da Lohane que está falando. Doutor Everaldo, gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Há possibilidade da eleição esse ano ser cancelada? Se tiver ocorrendo do jeito que está hoje, há possibilidade ou não? Dentro do seu raciocínio, tá? Então, muito obrigado, senhor. Bom final de semana, Rarilton. Obrigado, Chiquinho. Chiquinho. A todos os ouvintes. Obrigado, fico com Deus. Obrigado, Chiquinho. Chiquinho, não há legalmente nenhuma possibilidade, né? E o TSE já repisou isso várias vezes. O que há possibilidade é a eleição sair do dia de 4 de outubro para o mês de dezembro. Então, dependendo de como evolui a pandemia, essa seria a solução. Votar em 2 dias para evitar aglomeração, da letra A até a letra B, P, votaria num dia, no final do alfabeto votaria em outro dia. Então, medidas estão sendo estudadas para as piores hipóteses. Da gente estar no olho da pandemia na época da eleição. Agora, adiamento não, porque tiraria a legitimidade dos gestores atuais nos cargos a partir do dia 1º de janeiro. Então, quem assumiria o cargo, uma prorrogação de mandato, essas pessoas não teriam legitimidade constitucional pelo voto a partir do dia 1º de janeiro. Então, é praticamente impossível. Vamos para mais uma aqui e a gente já vai caminhar para o final. Boa tarde, Rarilton. Boa tarde, doutor Everaldo. Gostaria de saber aí o que eu te procurei ontem, você procurava o doutor Everaldo. Me dá a resposta aí. O que é que eu posso fazer pro meu menino que aí tá crime do Ailton, que está preso, o Robson Moraes? Tem a pergunta dela de ontem, deixa eu ver se está só o entendimento aqui para ficar certinho. Antes de você falar com o doutor Everaldo, procura para ele, para mim, porque o meu filho, Robson Moraes, que está preso lá no presídio aqui, velho, diz que vai sair agora o mês que vem. Se ele diz que vai sair com tornozeleira, mas ele quer ir lá pro resgate, quer cumprir a pena dele lá no resgate. E aí, doutor? Possível. Na verdade, ele saindo, primeiro ele tem que conseguir a liberdade, sair do regime fechado para o regime semiaberto ou aberto com tornozeleira. Conseguindo, a senhora pode procurar o Ministério Público, juntamente com ele, a gente entra em contato com o resgate e consegue aí a inclusão dele lá no projeto resgate. E é muito bom, Rarilton, quem sai, por exemplo, do regime fechado, geralmente tem dificuldade com emprego, com relacionamento. Então é um período muito bom, um período que a pessoa aprende a trabalhar, aprende a orar, aprende a refletir, aprende a respeitar. A gente até parabeniza a herança aí, né, que o sargento Ailton deixou, né? Então está tendo segmento lá com várias pessoas recuperando vidas. Então pode procurar o Ministério Público que a gente consegue aí esse encaminhamento. Doutor, tem muitas perguntas aqui, mas o nosso tempo está esgotado, a gente tem um bloco de intervalo atrasado aqui. Quero agradecer muito ao senhor e, se o senhor nos permitir, a gente encaminha essas perguntas que chegaram e, com o tempo, depois o senhor responde aos nossos ouvintes. E são perguntas, às vezes, de cunho pessoal, para ter uma resposta. Muito obrigado, doutor, pela participação aqui conosco.
Arilton, eu agradeço você, o Dionei, todos aqui da Rádio Sucesso, os ouvintes, estamos sempre à disposição e procurando caminhar, Arilton, andar, né? E aproveita a grande audiência e fazer um alerta que nosso momento é muito delicado, Arilton, muito delicado em termos de pandemia. Nós, felizmente, em Jaraguá, um certo controle, e a gente quer agradecer todos que colaboraram até então para esse controle, mas a situação ao nosso redor é muito complexa, tanto Goiânia como em termos de Brasil. Depende fundamentalmente de cada pessoa, fundamentalmente de cada comerciante, de cada dono de bar, a gente mudar essa realidade, né? Só sair se for extremamente necessário, se sair usar todos os cuidados determinados e orientados pelas autoridades sanitárias e buscar adotar medidas de nos preservar a sociedade e preservar quem a gente ama. Ontem nós perdemos 1.478 pessoas, de acordo com relatório do Ministério da Saúde. Vejam, são 1.478 vidas por uma doença só. Não são números, são vidas. Essas pessoas tinham pai, tinham mãe, tinham filhos, tinham emprego. Então é uma situação muito delicada, Arilton. A gente vê com muita preocupação e pede o apoio, encarecidamente o apoio de todos, né, para que a gente consiga avançar e sair desse momento delicado. Uma boa tarde a todos, bom final de semana, e é sempre um prazer falar com seus ouvintes, com vocês aqui, com essa audiência qualificada. Agora já são 12h50.